Caríssimos, uma outra maratona é um divisor de águas na vida de qualquer corredor. Se 42 quilômetros já gera muita história, imagina uma ultra de 12 horas. E detalhe, o pódio é inimaginável. Quer saber o que eu aprendi com essa ultra? Quer saber as histórias da minha primeira ultramaratona? Fica aí que você vai gostar desse vídeo. Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Meu nome continua sendo Vitor Franco e nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas histórias da minha estreia numa ultramaratona. Mas antes disso, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Aqui a gente tem um pangaré, então ele sempre fala, dá um coice nesse like, pega forte aí para o YouTube poder divulgar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas poderem aprender sobre corrida de rua, consciência, para terem consciência daquilo que elas estão fazendo consigo mesmo e até onde elas podem chegar. Inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu uso essa medalha é por que ser ultramaratonista? Olha só que bacana que o professor Fabrício Bastos respondeu na nossa primeira entrevista aqui do canal. Por que ser ultramaratonista? Eu não recomendo. Eu não recomendo. Primeiro, eu não recomendo. Eu acho que você tem que... Há uma magia lá na ultramaratona que é incrível, justamente os altos e baixos. Os altos e baixos dentro de uma ultramaratona você não tem em qualquer prova. Por exemplo, na maratona você tem uns 2 altos e baixos, a 3, dependendo do condicionamento. Lá na casa do 17, do quilômetro 26, do quilômetro 33, aí você tem o pico, aí você termina. Mas a ultramaratona, como são muitas horas, e você necessita de muita estratégia e conseguir controlar esses altos e baixos. E não é fácil não, mas há um fascínio que sempre faz com que eu volte para ela. Uma das coisas que você nos ensina é sempre a questão de pensar, sofrer e aproveitar, aprender aquele momento. Sim. E muitas vezes você correr 21 km no asfalto, ali 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia, né, dependendo de cada pessoa, você às vezes não tem esse entendimento. E na ultra ou na corrida de montanha você tem que ter. Você já sabe que vai passar por esses altos e baixos. Né? Eu acho que o que diferencia uma maratona de uma outra maratona não é o treino, é a cabeça. É você aceitar isso que você falou, você saber que você vai passar por perrengue e ele vai chegar e você tem que controlar. Então eu me identifico muito com a ultramaratona, que a ultramaratona e a vida é mais ou menos a mesma coisa. São altos e baixos, longos, e assim, é um público diferente, são pessoas diferentes que correm ultramaratona, então também isso me fascina. A competição lá é menor. E o apoio é maior. O apoio é um suporte maior. A competição entre os atletas é menor e o apoio de um ao outro é muito maior. Né? E aí, gostou da resposta do professor Fabrício Bastos? Quer ver o vídeo completo? Vou deixar no card aqui em cima para que você tenha acesso a esse vídeo dele correndo 42 quilômetros no deserto do Atacama. É muita história, muita aprendizagem. Foi o primeiro entrevistado aqui do canal Corrida Consciência e tem muita história bacana também, um professor, um amigo, eu carrego sempre com muito carinho no meu coração. E por conta dele que eu acabei me tornando ultramaratonista. Em 2015, eu corri 80 quilômetros nessa prova de 12 horas por um único motivo. O Daniel, hoje é meu amigo, é um exemplo que eu tenho dentro da corrida, mas em dezembro de 2014, eu vi essa foto do Daniel, sentado numa cadeira de praia, acima do peso, e dizendo que estava fazendo uma ultramaratona de 12 horas. Eu falei assim, não, esse cara está de brincadeira, só pode. Mas não, era verdade. Ele estava nessa prova, que é a ultramaratona de 12 horas, Night Run,
em Vila Velha, que acontece normalmente em dezembro, dentro do batalhão do Exército, ali embaixo da Terceira Ponte. Se você conhece Vitória e Vila Velha, quando você vai no convento da Penha, você olha lá para baixo, você tem um batalhão do Exército. E ali acontece essa prova de 12 horas. É um percurso de 1.400 metros, como vocês estão vendo aí na imagem, com uma largada às 20 horas de um sábado e chegada às 8 horas da manhã no domingo. Ou seja, nesse percurso de 1,4 km dentro do batalhão do Exército, a gente passa ali às 12 horas. Essa foto do Daniel, durante uma ultramaratona de 12 horas, foi o principal motivo para eu querer me tornar maratonista. Porque eu olhei com preconceito, falei assim, poxa, se esse cara aí acima do peso consegue, eu também consigo. Mas Daniel tem muita experiência, ele já correu há muitos anos, pratica atividade física até hoje, e a partir daquele momento, em dezembro de 2014, eu decidi que eu iria fazer essa ultramaratona em dezembro de 2015, sendo que eu ainda não tinha feito nenhuma distância acima de 21 km. Então, no ano de 2015, eu fiz a primeira maratona e também fiz a primeira ultramaratona. A primeira maratona vocês têm aqui no card, vou deixar no final do vídeo também, para vocês, como eu sempre falo, aprenderem com os meus erros, para não errarem também como eu errei. No caso da maratona tem muitos detalhes bacanas, eu tenho certeza que se você estiver indo para a maratona, vale a pena você dar uma olhada, seja no card, seja no final do vídeo, para você se preparar ainda melhor para a maratona que está por vir. Vamos para a prova? Para quem não sabe, eu moro na cidade de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, divisa com o Espírito Santo. Então, nós tínhamos que sair de Campos e ir para Vila Velha, onde acontece a prova. Fechamos uma van porque nós éramos 10 atletas, sendo que desses 10, só eu não tinha feito uma ultramaratona, o que me deu uma certa segurança em saber que, sabe aquela coisa de você olhar para o lado e só jogar com craque? Pô, esse aqui é muito bom, esse é fera, esse também, essa também. Então eu olhava para o lado e sentia que eu estava jogando em time grande, jogando com pessoas que sabiam o que estavam fazendo, inclusive para me orientar no que eu precisasse, porque eu não tinha tanta experiência. Eu comecei a correr em novembro de 2013, então 2 anos depois eu já estava fazendo a primeira ultra. Não aconselho fazerem isso, acredito que eu pulei muitas etapas, eu deveria ter feito muito mais. Por exemplo, né? Eu fiz os meus primeiros 5 quilômetros oficiais, prova, valendo medalha, depois que eu já tinha feito os 42. Então, assim, não aconselho fazer muito os meus passos, mas foi o que eu fiz na época e aí, passado, a gente não tem como mudar, né? Então, como eu ia falando, éramos 10 na van, sendo que eu era o único que não tinha feito nenhuma ultramaratona. Desses outros 9 ultramaratonistas estavam o Daniel, que foi muito bom, porque a partir dali ele se tornou meu amigo, o professor Fabrício Bastos, nosso primeiro entrevistado aqui no canal, que também era o meu treinador na época, Patrício, meu amigo Patrício Monstrão, sempre a gente está nas furadas juntas, toda vez qual tipo de furada? Patrício, vamos participar de uma prova de 24 horas lá em Minas Gerais? Vamos embora, aí fomos nós dois, mas isso aí a gente deixa para outro momento. Então éramos eu, Patrício, Fabrício, Daniel e mais 5 amigos. Sendo que uma é a minha querida amiga Marcelinha. Marcelinha é como a gente chama de Polly, que é a bonequinha pequenininha, lourinha pequenininha, mas de uma força na ultramaratona, nas trilhas de montanha. É uma pessoa incrível e ela me ajudou muito antes da prova, porque toda a minha prova foi baseada no que eu fiz no treinamento. Eu trocava muita ideia com esses outros ultramaratonistas, meus amigos, para eu ter algum tipo de informação, porque era a minha primeira ultramaratona. E aí Marcelo me falou o seguinte, olha, Vitor, eu gosto de fazer a prova correndo 25 minutos e caminhando 5 minutos. Eu falei assim, pô, estratégia interessante. E comecei a treinar. Tentei 25 correndo, 5 caminhando. Eu falei assim, não, estou correndo muito tempo, vou correr menos, eu vou fazer 20 por 5, caminhava 5, eu falei assim, não ficou legal. E aí eu fui treinando várias combinações
Até que no dia da prova eu realizei a estratégia em que eu melhor me adaptei, que foi correr 15 minutos e caminhar 5 minutos. Fiz isso durante as primeiras 6 horas. Depois das primeiras 6 horas, o meu ritmo começou a cair. Aí eu comecei a correr 10 minutos, caminhar 5 minutos. Depois eu estava caminhando 10 minutos, correndo 1 minuto. Aí depois eu estava só caminhando. No final era só a caminhada. Inclusive eu dormi 1h30. Levamos uma barraca de acampamento, um colchão, caso alguém quisesse dormir, né, porque a prova é de madrugada, né, de 8 da noite até as 8 da manhã. Eu tive muito sono, me deu um sono muito grande, parecia que tinha um imã me puxando para o chão, porque eu tenho um sono muito pesado. Normalmente o pessoal que participa das provas que viram a madrugada não dorme, mas comigo eu não consegui. As minhas 2 primeiras ultras maratonas de 12 horas, que foi 2015 e 2016, na de 2015 eu dormi 1h30 e 2016 eu dormi 1 hora. E depois voltei para a prova e continuei. Ou seja, é uma prova que você não sabe o que vai acontecer. Eu senti fome, tinha muita comida, muito suplemento, muito líquido para ingerir, Gatorade, água, Red Bull, Coca-Cola, tanto meu quanto dos meus amigos, fruta. Assim, nutricionista na ultramaratona fica doido, porque vê coisas que a gente não acredita. Azeitona, salame, macarrão, amendoim, pizza. O pessoal acha que vai para a ultramaratona pode comer tudo, né? Não é bem assim. A gente tem que controlar também a alimentação para poder realizar uma boa performance durante a prova, né? Então é uma prova que mexe muito com a sua cabeça. Você está em um percurso fechado, então você tem que treinar também em um percurso fechado, parecido com o que você vai conhecer lá, com o que você vai encontrar lá no dia da prova. Você tem que treinar no horário que você vai realizar a prova, o que é mais difícil, a gente ter que realizar treinos de madrugada. Senti um cansaço, uma fadiga que eu nunca havia sentido na vida. Quando eu terminei a maratona, eu terminei muito mal, terminei muito cansado, levei em torno de 10 dias para conseguir me sentir bem novamente e realizar e voltar a treinar. Mas a ultramaratona você sente durante a prova. É muito desgastante, óbvio, mesmo para mim que terminei caminhando, o campeão terminou correndo. E por falar no campeão, eu falei com vocês que o pódio era inimaginável. Eu tenho uma foto que eu vou mostrar para vocês saberem como que foi esse pódio. Então, antes de eu falar do pódio e dos detalhes finais dessa prova, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like se você não deixou ainda, compartilhe com seus colegas, comente aqui embaixo o que você está achando desse vídeo. Tinha muito tempo que eu não falava sobre alguma medalha aqui, né? Não tinha esse quadro, essa medalha tem história. Então comenta aqui embaixo se você acha bacana eu fazer mais vídeos sobre as minhas medalhas, as minhas histórias. Como eu falo sempre, não é para eu falar apenas das minhas medalhas, mas principalmente o que você pode aprender através dos meus erros, o que você pode aprender através dos meus acertos e das minhas histórias, do que eu já vivi ao longo desses 7, 8 anos de corrida. É pouco tempo, sei que tem pessoas que correram muito mais tempo e muito mais provas do que eu, mas tenho certeza, humildemente, que posso contribuir também para que você possa seguir em frente, evoluindo sempre. Vamos para o pódio então? O pódio de uma ultramaratona é sempre inesperado, porque, por exemplo, eu já vi nessa ultramaratona uma mulher tirar em primeiro lugar geral. A mulher terminou na frente de todos os homens e também de todas as mulheres. Ela foi em primeiro lugar geral da prova. Então, assim, ultramaratona pode acontecer de tudo. Já vi um favorito para a prova de 12 horas, tem um problema intestinal, passar mal e abandonar a prova. Então, ultramaratona é uma prova que você paga durante a prova, assim como 21, 42, se você fizer errado, as provas maiores, mais do que 2 horas, 3, 4, 12, 24, 48, você tem que fazer tudo muito certinho para você não se perder durante a prova e manter a cabeça sempre focada. Sendo assim, o pódio ele representa muito do que acontece durante a ultramaratona. O primeiro lugar foi um senhor de 59 anos de idade, esse que vocês estão vendo aí na foto.
Do lado dele, observe que tem um corredor descalço. Esse rapaz, ele ficou em segundo lugar nessa prova. Quando nós já estávamos no final ali, faltando 1 hora para acabar, ele também já estava caminhando, controlando a prova, porque ele sabia que ele não conseguia mais alcançar o primeiro lugar, que é o Alonso, né? O senhor de 59 anos na época, e o terceiro lugar também não o alcançaria. Então ele já estava caminhando e controlando a prova nessa última hora. E aí eu tive a oportunidade de ficar junto dele, conversando, né? Já que isso também é uma coisa bacana dessa ultramaratona em percurso fechado. Você corre com o primeiro, você corre com o último. Você corre com todas as pessoas. Na maratona, de ponto a ponto, saiu de um lugar, você não vai ver mais quem vai chegar em primeiro, né? Você não vai ver quem vai chegar atrás de você. A ultramaratona em percurso fechado, você passa ali 12 horas torcendo para o cara que está do seu lado concluir a prova junto com você. Não importa se ele vai chegar na sua frente ou atrás de você. O importante é que todos ali consigam terminar a prova. Então, o pódio dessa ultramaratona, 12 horas em 2015 em Vila Velha. Primeiro lugar, seu Alonso, 59 anos. Hoje, né, passados 6 anos, ele já está aí com seus 65 anos e continua nas ultramaratonas. Terceiro lugar, corredor descalço. Segundo lugar, era um cego, deficiente visual, isso mesmo, deficiente visual, que toda hora me ultrapassava com um guia diferente. Ele corria, dava uma volta com um guia, aí depois ele dava uma outra volta com outro guia, ou seja, havia um revezamento dos guias, mas o deficiente visual, eu não lembro o nome dele, né, o cego, ele estava sempre me ultrapassando. E eu já sabia de longe, o sapato dele estava muito encharcado, e eu ouvia, né, quando ele já estava chegando perto de mim. Correu muito, não parou praticamente hora nenhuma de correr, e eu ouvi o sapato dele plof, 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 plof. Quando você está com o sapato encharcado de chuva, mas o cara era de suor, o cara correu muito, e toda hora que ele me ultrapassava com um guia diferente. Esse pódio foi inimaginável para mim. A gente imagina pessoas jovens, como é na maratona, né? Um queniano terminando bem a outra maratona, mas nesse dia não, foram 3 pessoas totalmente diferentes, né? Caríssimos amantes da corrida, essa ultramaratona é o divisor de águas na minha vida. Eu tenho o Vitor Hugo corredor antes e o Vitor Hugo corredor após essa ultramaratona. Essa ultramaratona foi tão importante na minha vida que o meu projeto de pesquisa no doutorado é sobre ultramaratona, e a ultramaratona faz parte de muitos dos meus projetos pessoais e profissionais, sejam agora e também no futuro, que com certeza vocês vão ficar sabendo para a gente acompanhando por aqui. Mas já de antemão, obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Vou deixar essas 2 sugestões de vídeos para vocês acompanharem, e eu tenho certeza que, estando aqui no canal, vocês vão seguir em frente, evoluindo sempre.